salmo que nós vamos meditar hoje. Salmo 8 é um louvor de vitória a Deus. Depois do Salmo 1 até o Salmo 7, aonde Davi teve seus embates, suas angústias, seus problemas, agora no Salmo 8 ele vem trazer um salmo de louvor a Deus pela sua grandeza, pela sua misericórdia. Salmo 8 é um salmo em que Davi ele reconhece o poder criativo de Deus e a bendita providência. Os irmãos sabem o que significa providência? Sim ou não? O que é providência, irmãos? Providência é alguém que provê. Amém? Então Davi vem nesse salmo de número 8 louvar a Deus pelo poder criativo dele e pela bendita providência de Deus, que nunca deixou os seus filhos à míngua, nunca desamparou os seus filhos. Quais? Não sei nem se dá para chamar de filhos, né? Porque a Bíblia diz que o justo, né? Davi foi moço, velho, mas o justo ele nunca viu mendigar o pão. Aleluia. Você já viu o crente mendigar o pão do trem, irmãos? Você já viu? Eu já vi. Desviado. Exatamente. Porque o justo, irmão, não vai em plataforma de trem ficar pedindo esmola, meus irmãos. Você perguntava, você é crente? Sou. De que igreja? Porque da igreja de Deus, quem faz parte da igreja de Deus não mendiga pão. Aleluia. Sim ou não? Sim. Porque a Bíblia não mente. Se Davi disse que ele foi moço, velho, e nunca viu o justo mendigar o pão, é porque ele nunca viu mesmo. E nós, se formos justos, não vamos mendigar pão. Ficar indo para a rua, pedir esmola, com plaquinha, batendo de porta em porta, é porque esse crente não é justo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o justo Davi, ele está aqui no Salmo 8, louvando a Deus pela sua grandeza, pelo seu poder e pela sua bendita providência. Vamos ler hoje no sem Bíblia. Vou pregar sem Bíblia hoje. Deixa. Eu esqueci, mas está tudo certinho anotado aqui. Pode ficar sossegado, que a Bíblia está aqui. Ela não está aqui no papel, mas ela está aqui na minha cabeça. Leia, Salmo 8. Não, a Bíblia é na capa. Mas me empresta essa Bíblia aí, quando você lê, me empresta essa Bíblia aí. Quem que é essa Bíblia aí? Verão. O vídeo Verão não fica aqui não, irmão. Ah, sim. Aí, ó. O homem prevenido vale por quantos? Ele sabia que o pastor vinha sempre. O homem prevenido vale por 2. Tem um em casa e um aqui. Se esquecer, em casa tem um aqui de reserva. Aí, ainda bem que ele deixou para nós aqui. Leia aí, Salmo 8. Vamos ver esse salmo aí, irmãos. Ó Senhor, Senhor Deus, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu puseste a tua glória nos céus. Da boca das crianças, dos recém-nascidos, estabeleceste uma fortaleza contra os teus adversários, para pôr um fim ao inimigo e ao que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tu o puseste, todos os rebanhos e manadas, e também os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso,
majestoso o teu nome em toda a terra. Esse salmo, os estudiosos dizem que esse salmo é o Gênesis 1 em forma de poesia, porque ele vai contemplar a obra da criação de Deus, que Deus formou, o poder criativo de Deus, a providência de Deus, não só em criar, mas prover condições do mundo existir, porque, irmãos, uma coisa é criar, outra coisa é fazer a manutenção da criação. Não adiantaria Deus criar se Ele não fizesse a manutenção da criação. Você já parou para pensar? Vamos pensar aqui um pensamento bem rasteiro, para nós seres humanos aqui entendermos. Você já pensou para onde vai todo o esgoto que é derramado só no Brasil? Para onde vai todo o esgoto que é produzido no Brasil? Vai desaguar no mar, porque o Brasil não consegue tratar toda a rede de esgoto. Acho que nem São Paulo consegue tratar tudo. Se você for aqui no Guarapiranga, você vê aqui, parece um esgoto ao céu aberto no Guarapiranga. E por que aquele troço não fica infectado de fezes? Por que aquele negócio não fica uma água horrível, sem vida? Porque em tudo tem a providência divina de Deus. Há anos atrás surgiu lá o efeito estufa, que tinha lá um buraco na camada de ozônio, e aquele troço poderia tirar a proteção da terra e torrar todo mundo. Quantos anos faz que a gente ouve esse negócio? Aqui. A meteoro vai bater, bate nada. Deus dá um soprinho e vai lá para o outro lado, vai bater lá em outro planeta onde não tem ninguém. Por quê? Porque Deus cria, e na sua providência Ele continua cuidando de cada um de nós. Então Davi para contemplar isso, irmãos. E nessa contemplação, acho que nós nunca fizemos isso, né? Parar como Davi e contemplar as obras das suas mãos. E chegar como Davi chega aqui nesse texto, louvando a Deus em êxtase pela obra de Deus e pelo seu poder. Então ele escreve esse louvor depois de muita luta que passou. Agora ele vai louvar o Senhor pela sua grandeza e pelo seu bendito poder. Verso 1. Leia, só o verso 1. Vamos ler meditar verso a verso aí para os irmãos verem como é que Davi estava imerso na meditação de olhar e ver a obra da criação. Ele não precisou que Deus desse nada para ele, nem bênção, nem nada. Ele só fez contemplar o que Deus fez e ele explodiu em louvor diante do Senhor. Leia o verso. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Verso 1. Davi deixa bem claro que Deus é um Deus que quer se relacionar com a sua obra. Porque ele diz que o nome dele está em toda a terra. O nome dele é universal. O nome dele é conhecido no mundo inteiro. E Davi deixa claro que quando ele diz que o nome dele é conhecido, é porque Deus ele quer se relacionar com as obras, com a obra da sua criação. Irmão, Deus nos criou para se relacionar conosco. Nós que decidimos romper esse relacionamento. Mas Deus, não contente em nós desobedecermos e romper, Ele continuou buscando se relacionar com a sua criação, e Ele fez isso por meio de Cristo. Então Davi usa o vocábulo aí, nosso Deus. Você já falou isso hoje, irmãos? Não nosso, mas o seu Deus, ou meu Deus. Você já falou isso hoje? Mas não meu Deus como você fala por qualquer coisa. O meu Deus que Davi fala aqui, ou o nosso Deus que Davi fala aqui, é como se Davi quisesse se apropriar de
Deus. Quando ele diz o nosso Deus, o seu nome, ou o nosso Deus, ele está dizendo, é como que Davi quisesse literalmente se apropriar de tal forma de Deus, que Deus não saísse nunca de perto dele. Então não é nosso Deus qualquer, não é meu Deus. Meu Deus, se você dá uma topada na rua, para não falar um palavrão, você fala meu Deus. Você está trocando palavra, não só. Mas a vontade de soltar uma rajada de palavrão. Aí você fala, meu Deus, não é nesse meu Deus nesse sentido. É meu Deus no sentido como se Deus fosse realmente seu. Como se ele fizesse parte de você. Ou parte, como diz o próprio texto, parte das suas entranhas. Amém, meus irmãos? Amém. Verso 2. Da boca das crianças e dos recém-nascidos estabeleceste uma fortaleza contra os teus adversários, para pôr um fim ao inimigo e ao que busca vingança. Vai para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Por que ele usa aqui, diz que das bocas das criancinhas é que sai o perfeito louvor? Da boca dos pequenininhos é que Deus vai tirar o louvor perfeito. Não é o que ele está dizendo? Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam. Por causa de quem? Por causa dos teus inimigos. Vamos entender a figura de linguagem. Por que ele está usando aqui, dizendo que Deus deu força à boca das crianças para ir contra os inimigos. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Mateus 21, 26. Irmão, ler a Bíblia é assim. Você tem que puxar uma coisa na outra para você entender a figura de linguagem. Senão a gente fica boiando. Da boca das crianças, o que Deus quer dizer com isso? O que Ele quer falar com isso? O texto está explicando para a gente. O que diz aí Mateus 21 e 16? 21, 16. E lhe perguntaram: não estão ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram. Do sábio das crianças e dos recém-nascidos suscita-tas o louvor? Ele está citando o Salmo 8, versículo 2. É da boca das crianças que sai o perfeito louvor. O que ele quer dizer? Lemos Paulo, que Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. O que Davi está querendo mostrar aqui é que Deus usa as coisas frágeis e pequenas para confundir aqueles que acham, aqueles que pensam que são alguma coisa. Amém, meus irmãos? Então é por isso que Davi diz: deu força à boca das crianças, dizendo: eu vou usar as coisas frágeis, as coisas pequenas, para confundir os grandes, para confundir os sábios. Então Davi diz: olha, Deus ele me pegou, um menino de 17 anos. Irmão, Davi foi ungido rei com 17 anos. Ele foi ungido rei. Mas ele estava pronto para ser rei? Sim ou não? Não. Aonde é que ele teve que ir para aprender a ser rei? Vamos, meus irmãos, que lê Bíblia. Para onde é que Davi teve que ir para aprender a ser um rei? Para onde? O reino de Saul. Pronto. Davi se tornou arpista de um endemoniado. Mas quando ele foi para ficar tocando harpa, para expulsar ou tirar a perturbação de Saul, ele foi para aprender como que um rei se comporta. Ele não foi só para tocar, ele foi para aprender o que é ser um rei. Davi já foi
a ser rei, como é que ele ia reinar? Então o tempo que ele passou do lado de Saul, irmão, não foi só para ficar tocando harpa, foi para ficar olhando, foi para ficar observando, foi para aprender como que um rei se comporta, qual a postura de um rei. Amém, meus irmãos? Qual é a mensagem que tem para nós aqui? Nesse pedacinho aqui, qual é a mensagem que tem para nós aqui? A mensagem que tem para nós aqui é que nós nunca podemos desprezar as coisas pequenas, porque é dali que Deus vai tirar o perfeito louvor. Nunca podemos desprezar aquilo que Deus nos oferece e nos oferta. Não podemos ser por profano aquilo que Deus santificou. Amém, meus irmãos? Então, por isso que Davi diz: é da boca das criancinhas que eu vou confundir os inimigos. É das coisas frágeis, das coisas pequenas, das coisas inúteis, que alguém diz e vê que é daí é que eu vou fazer o meu nome ser engrandecido. Eu nunca vi Deus engrandecer o seu nome por meio do soberbo. Nunca vi. Você já viu? Tem algum soberbo na Bíblia que Deus o exaltou? Agora, nós temos muito soberbo na Bíblia que Deus o humilhou. Teve um que Deus fez comer capim, feito bicho. Quem foi? Oh, glória! Exatamente. Ele saiu na varanda, olhou, tudo isso aqui eu conquistei pelo meu poder. Na mesma hora Deus disse: vai ficar doido e vai comer capim durante 7 anos para aprender. E durante 7 anos ele ficou feito um bicho no meio do mato. Quando findou os 7 anos que Deus recobrou a consciência de Nabucodonosor, que foi o que ele disse? Realmente não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Porque Deus, ele é assim: aos que são grandes demais, ele abate. Aos que se humilham, ele exalta. Mas não é essa exaltação desses hinos doidos que tem por aí, não, viu? Agora Deus vai te exaltar, e seu inimigo vai ter que ver. Isso aí é coisa do diabo. Isso aí é coisa do diabo. A exaltação que Deus nos dá é que fazer o nome dele ser glorificado na nossa vida. Não glorificar a nós, é que o nome dele seja glorificado. Ele nos levanta para que o nome dele seja exaltado em nós. Amém, meus irmãos? Haja visto que o Salmo 8 nos ensina como é que deve ser a letra dos hinos. Os cantores deveriam ler mais a Bíblia, deveriam ler mais os salmos para aprender a louvar a Deus. Você não vê em nenhum momento aqui da construção do hino, você não vê a segunda pessoa do plural. Aliás, você não vê a primeira pessoa do singular. Eu, para mim, Deus vai fazer para mim. Não. É tudo na segunda pessoa do singular. Tu. Teu nome é grande. Teu nome é conhecido em toda a terra. E por ser conhecido em toda a terra, o Senhor pega as coisas mais insignificantes, mais desprezíveis, e a partir dela o Senhor glorifica o teu nome. É isso que Davi está dizendo no Salmo 2. Aliás, no Salmo 8, verso 2. Amém, meus irmãos? Verso 3. Então, é na pureza e na simplicidade de uma criança, desprovida de malignidade, porque uma criança não é uma criança maligna. Malignos são os adultos. Os adultos são malignos. Por isso que Jesus diz: olha, você tem que se tornar como uma criança, porque a criança é desprovida de malignidade. Ela é simples, ela é humilde. Bate numa criança,
Bate no seu filho. Daqui um pouquinho ele já está lá. Mamãe, mamãe, mamãe. Bate no adulto. Vai lá, bate. O crente, ele vira a cara para você, nunca mais quer ver você, quer você morto. E se ele não for tão crente, ele vai fazer lhe matar, ou lhe devolver 10 tapas no meio da tua cara. Por quê? Porque há essa sanha maligna em nós. E aí Jesus disse: se vocês não se tornarem simples, humildes, desprovidos de maldade como essa criança, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Então por isso que Davi pega essa figura e Jesus repete lá no texto que nós acabamos de ler, e Paulo repete também o mesmo texto que nós acabamos de ler. É como uma criança. É as coisas frágeis, as coisas simples que Deus usa para glorificar o seu nome. Verso 3. Agora Davi vai exaltar a grandeza da criação de Deus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que aí firmaste. Irmão, Davi está fazendo um processo aqui, que se você for num terapeuta, qualquer eles que sejam, eles vão perguntar para você se você tem o hábito de fazer a higienização da sua mente. Higienização mental, limpeza. Tirar todo o lixo que acumulou durante o dia da mente. Você tem que ter um tempo para você fazer isso, irmão. Não é deitar na cama, tipo, amanhã eu quero buscar renovado. Não, se você dormir com lixo na cabeça, vai amanhecer transbordando no dia seguinte. Aí o terapeuta disse que nós temos que fazer higiene mental, limpar a nossa mente. Davi está fazendo isso aqui, irmão. Davi está contemplando as obras de Deus. Davi está vendo a criação de Deus e fazendo a higienização mental, limpando a sua mente de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal. É por isso que ele diz aí que ele contempla a imensidão da criação de Deus. A coisa vasta, uma coisa grande, que não tem fim. E ele começa a olhar, a contemplar aquilo, e a mente dele vai se purgando de todos os pensamentos que ele teve durante aquele dia. É por isso que nós temos que meditar de dia e de noite na palavra, para a gente limpar a nossa mente. Eu costumo dizer, irmão, que nós não somos lata de lixo para acumular lixo, para acumular mágoa, para acumular ódio, para acumular tristeza. Nós não somos lata de lixo. Para não se tornar uma lata de lixo, a gente tem que fazer a higienização mental, a gente tem que limpar a mente. Como é que a gente limpa? Você já contemplou, você já levantou de manhã e olhou para o céu assim: meu Deus do céu, que coisa é essa? Só o Senhor, com a mão grande e poderoso, é que pode fazer o firmamento e ele ficar exatamente onde ele está, paradinho. Ele não vem abaixo, ele continua parado no mesmo lugar. Os astros que estão orbitando a Terra, eles continuam parados por uma lei que o Senhor colocou lá, e lá eles ficam. Já parou para fazer isso, irmãos? Contemplar a criação de Deus. O Senhor olhar para você mesmo e falar: meu Deus do céu, como é que pode o Senhor criar uma coisa feito eu? Como é que é isso? E você ficar extasiado e romper em louvor a Deus, falar: Senhor, só o Senhor é quem pode fazer essas obras grandiosas, essas obras maravilhosas. Amém, meus irmãos? Veja o detalhe do texto, onde Davi fala da lua e do sol. Isaías 40, versículo 26. Olha, irmão, olha o detalhe do versículo 26. Quando ele olha e faz a higienização da mente, ele fala da lua e do sol. Mas aí, quando ele fala da lua e do sol, ele está englobando todos os astros. Agora, quem que diz Isaías, capítulo 40, versículo 26? Olha, irmão, entra aí, meu filho, senta aí. Senta aí, irmão. Acha um lugar para cair e fica aí, meu filho. Pronto, senta aí.
O que diz aí Isaías 40, verso 26? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder. Olha o que Davi está citando. É a tua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Ele conhece e ele sabe o nome de cada astro. Você já parou para pensar que Deus conhece cada astro pelo seu nome? Se ele conhece cada astro pelo seu nome, quem dirá você, um comedor de arroz e feijão? Será que ele não conhece o seu endereço? Será que ele não conhece o seu nome? Será que ele não conhece você? Se ele olha, Davi olha, o sol e a lua estão englobando todos os astros. Aí Isaías vem, mas ele conhece o nome de cada uma desses astros, ele conhece. Se ele conhece o nome de cada astro, de cada estrela, quem dirá de cada um de nós que estamos aqui essa noite? Se ele consegue contemplar e saber tudo que está posto lá, imagina o que está posto aqui nessa terra, que somos cada um de nós. Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. E ele trabalha na vida de cada um de nós de maneira diferente, mas ele trabalha na vida de cada um de nós. Davi está querendo dizer o seguinte: olha, se Deus criou isso aí, colocou lá e sabe o nome, ele sabe o meu também, cuida também de mim, assim como ele cuida de tudo isso que ele criou. Amém, meus irmãos? Agora, diante dessa contemplação toda, a partir do versículo 4, Davi se enxerga e vê a sua pequenez. Irmão, presta atenção agora. Do versículo 1 até o versículo 3, ele contemplou toda a obra da criação. Ele viu tudo que Deus criou, ficou extasiado e rompeu em louvor a Deus. E agora ele se enxerga insignificante diante disso tudo. Leia o versículo 4. Pergunto: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho. Aliás, o versículo 3, né? A gente não leu ainda. É o 4? Leu o 3 e o 4 é a mesma coisa. Pode ler. Pergunto: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? No verso 3, ele vê e faz uma pergunta no verso 4. Diante dessa criação toda, o que é o homem? Quem é o homem? Diante disso tudo que ele criou, quem é o homem? Ele pergunta isso. A resposta é, abra Isaías capítulo 40, versículo 6. Quem é o homem? Primeiro, é um ser frágil. Porque nós somos frágeis, irmãos. Você já parou para pensar que a sua mente, sua estrutura mental é como um copinho de cristal? Dá uma batida aí para tu ver. Se você vai ficar 100% normal. Dá só uma pancadinha. Outro dia eu estava vendo lá na rua um rapaz, ele não estava bem, e ele vinha para lá, para cá, ele estava indo para o lado da calçada, da guia, e ele indo para lá e para cá, e eu vi e eu fui para cima dele, para segurar ele, porque se ele cai e bate a cabeça na guia, irmão, é o suficiente para virar uma geleia. E aí quando eu fui para segurar ele, o amigo dele estava perto, né, viu ele e já agarrou ele. Porque nós somos frágeis, irmãos. Quem é o homem? O homem é um ser frágil. Quem é o homem? Leia Isaías capítulo 40, versículo 6. Veio pronto, né, irmão? É isso aí. É isso aí. Isaías capítulo 40, verso 6. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. O que é o homem? É um ser frágil
e um ser insignificante. É o que Isaías está dizendo. Nós somos tão insignificantes que nós somos como a relva. Nós somos como um mato que, se o fogo pegar, desaparece. É isso que é o homem. E Davi faz a pergunta no verso 3: o que é o homem? Abra em Ruth capítulo 1, versículo 6. Mas mesmo sendo esse homem, essa pergunta que Davi faz, o que é o homem? A resposta bíblica é: o homem é obra-prima da criação de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Isso já é o suficiente para você glorificar o Senhor. Quando você pensa que você é um ser frágil, quando você olha a obra da criação e se vê como algo insignificante, aí você para a resposta bíblica: o que é o homem? O homem é obra-prima de Deus. O que diz Ruth 1,6? Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Há um termo que está usado tanto no versículo 4, como aí no capítulo 1, versículo 6 de Ruth, e também lá em Gênesis capítulo 21, e versículo 1 e 2, que é visitar. O que é que esse termo visitar diz para nós aqui? Quando Davi usa esse: o que é o homem para que o Senhor o visite? O que é o homem para que o Senhor esteja com ele? O homem é obra-prima do Senhor, que ele nos visitou. E aí traz a ideia de que quando o Senhor visita, ele cuida de nós. Amém, meus irmãos? E Deus nos visitou por meio de Cristo Jesus, cuidando do nosso maior problema, que era a perdição eterna. Mas Ele cuidou, Ele nos visitou em Cristo e nos deu a salvação para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? É este homem que Davi pergunta e Deus responde. O homem é obra-prima da criação de Deus. O homem é aquele que Deus visitou, é aquele que Deus cuida, é aquele que Deus zela para a glória do seu próprio nome. Verso 5. Agora presta atenção que no verso 5, mesmo nós sendo essa coisa frágil, essa coisa insignificante, mas que somos obra-prima de Deus, olha o que é que Deus faz por nós. Leia aí o versículo 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Olha o que Deus fez por nós. Ele diz aí no versículo 5 que Ele nos honrou. E como é que Deus nos honrou? Leia aí Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E Deus nos honrou porque nós somos feitos por Deus. Nós somos criados por Deus. A ideia lá do Gênesis, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a ideia é de alguém que pega alguma coisa e vai entrelaçando pelos dedos para formar alguma coisa. Leia aí Gênesis 1, 26 e 27. O que diz? Então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Essa coisa insignificante, essa coisa frágil, essa obra-prima de Deus, o que Ele fez por nós? Ele nos honrou. E Ele nos honrou porque nós somos
criados pela própria mão de Deus. É como que se nós estivéssemos passando pelos dedos de Deus, entrelaçando e Ele modelando a cada um de nós. Veja o que Deus faz pelos seres humanos. Segundo, o que Ele faz? Ele não somente nos honra como obra-prima da criação, mas também Ele nos deu aquilo que nós chamamos de mandato cultural. O que é o mandato cultural? Nós acabamos de ler que o homem, ele dominaria a natureza. Lá no Éden, Deus nos deu este mandato cultural. Por mais que a natureza seja selvagem, o homem consegue dominar a natureza. Eu vou dar um exemplo bem claro para os irmãos entenderem como é que Deus deu o poder do homem dominar as coisas criadas. A bomba atômica, ou a bomba nuclear, que é muito mais devastadora, muito mais perigosa. E o mundo é um paiol de bomba nuclear.